Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de funções e abordar nessa parte as funções mais básicas. Bom, então o que são funções, né? Funções são nada mais são que operações que você vai realizar no Excel. Então, bom, a coisa mais elementar das funções é saber que toda função você tem que começar com um valor de igual. Isso que diferencia a função de um valor qualquer da célula. Então, por exemplo, se você quiser somar dois números, você está realizando uma operação. Então, vai usar uma função, certo? Pode ser a função soma, por exemplo. Se você fizer simplesmente 10 mais 5, por exemplo, ele não vai retornar nenhum valor, o valor que você estava esperando, que era 15, porque ele está reconhecendo isso aqui como um texto. Lembra que a gente falou que o texto aparece na esquerda? Então ele está reconhecendo isso como um texto. Então qual é a ideia? Se você quiser somar 10 com 5, você tem que pegar o 10, somar com 5, só que antes você bota o sinal de igual, que aí ele vai reconhecer isso é um número, ele vai botar à direita, né? Ele vai fazer a conta. Então, vamos pegar, por exemplo, dois valores qualquer, sei lá, 100 e 2, certo? Aí como é que a gente faz? Vou botar aqui, soma, a gente vai tentar fazer os dois principais, as quatro principais os valores aqui de novo. Vai tentar fazer as quatro principais operações, as mais básicas: soma, multiplicação, subtração e divisão. Vou dar uma ajeitada aqui. Beleza. Então, como é que a gente faria a soma desses dois números aqui? Né? A gente bota sinal de igual para começar, né? A gente pega 100 mais 2, beleza. Ele vai retornar o valor, 102. Como é que a gente faria a multiplicação? A gente pega o 100, multiplica por 2, dá 200. A subtração, como é que a gente faria? A gente pega o 100, diminui de 2, 98. E a divisão, a gente pega o 100, botar igual, né? Divide por 2 e acha o valor. Beleza, tá certo, né? Só que existe um jeito que é basicamente o jeito que você vai usar sempre no Excel, que é não fazer essa soma direta escrevendo os valores aqui, como a gente fez, mas sim a partir de uma célula, que pode estar numa planilha qualquer, você vai fazer as operações. Então, por exemplo, você começa com igual, e aí você não vai falar que você quer somar 100 mais 2, você não vai escrever 100 mais 2. Você vai na célula que contém o valor 100 e vai somar com o valor 2. E aí você vai achar a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, multiplicação, você vai na célula que tem o valor 100 e vai somar, multiplicar no caso, com a célula do valor 2. Aqui também, né, subtração, vai na célula, diminui do valor 2, que é a célula que contém o valor 2, e na divisão, a mesma coisa, você vai na célula que tem o valor 100 e divide pela célula que contém o valor 2. Você está pensando, pô, dá muito mais trabalho você ir na célula do que você escrever direto. Não, pode até dar mais trabalho agora, mas repara que a partir do momento que você vai à célula, você tem a liberdade de alterar o valor da célula, porque essa conta aqui não está fazendo 100 mais 2, ela está fazendo o valor da célula B3 mais o valor da célula B4. A partir do momento que você altera o valor, por exemplo, de 100 para 50, repara que todos os valores aqui vão trocar. Porque agora o valor da célula B3 não é mais 100, é 50. E aí quando você faz a soma direta, isso não vai mudar, porque isso é uma soma fixa, né? São operações fixas. Então sempre você tem que fazer as operações, né? As funções em relação a células, né? Que aí, a partir do momento que você consegue alterar os valores da célula, você faz, tá tudo automatizado, você não tem que voltar à célula e mudar os valores individualmente. Vou pegar um exemplo aqui. A gente tem os produtos, né? Aqui sabão, detergente, e aí você tem o preço unitário numa coluna, quantidade por caixa e total de caixa. Bom, você tem que pegar, esse aqui é o valor total, né? Então você tem que pegar o preço unitário de cada produto, aí tem X desses produtos dentro de uma caixa, então você vai multiplicar o preço unitário por quantos produtos tem numa caixa. Aí você achou qual é o valor de cada caixa, e aí a partir daí você multiplica pelo número de caixas.
Então, basicamente, você tem que fazer é multiplicar isso vezes isso, certo? Então, a gente vai usar isso aqui, usando referência por célula, né, como a gente explicou, vezes isso. Beleza, aí a gente achou o valor. Qual é a ideia? Todos os produtos embaixo vão se repetir, o mesmo cálculo. Então o Excel sabe que isso vai ser uma tendência. O que você pode fazer? Você pode arrastar essa célula, o que contém nessa célula, para as demais. O que o Excel vai entender? Aqui, o que está nessa célula? Você está multiplicando o B2, que é esse aqui, vezes o C2, que é esse, vezes o D2, que é esse. A partir do momento que você arrastar, o Excel vai entender que você está pulando uma linha, que está arrastando para a linha de baixo. Então, nesse aqui, ele vai fazer B3 vezes C3 vezes D3. E nos de baixo também a mesma coisa. Então, basta que você arraste até aqui, pronto. Você já tem os valores da multiplicação. Repara que se você clicar aqui, você aparece B3 vezes C3 vezes D3. Se você clicar aqui, aparece B6 vezes C6 vezes D6. Tá? O total, né? Bom, o total a gente pode calcular pela soma, né? Existe uma função que faz muito mais rápido, mas como é que seria um método que eu ensinei para vocês sem usar nenhuma função por enquanto? A gente pegaria esse, aí somaria esse com esse, mais esse, com esse. Beleza, a gente achou a soma. Só que isso pode dar um pouco de trabalho, né? Então existe uma função exatamente para isso, que é a função soma. Como é que a gente faz isso, né? A gente pega a soma, escreve igual, né? Igual, aí escreve o nome da função, soma. Aí depois a gente aperta Tab. Ao apertar Tab, ele já bota a função. Aí o que tem dentro da função, né? Você aparece aqui, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, aí, etc. O que ela está falando? Dentro do parênteses existem critérios. Então, como é a função soma, ele vai somar o número 1 com o número 2 com o número, quantos números forem necessários. Então, o que a gente está fazendo? Se a gente selecionar esse, aí apertar um Ctrl aqui, selecionar esse, está vendo? O C2, ponto e vírgula, 6 ponto e vírgula, C4, você está somando o C2 com o C3 com o C4, e aí você vai C5, C6, C7, e aí você está somando, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. Só que em vez de ir um por um, você pode simplesmente selecionar eles direto. Assim, você segura no primeiro e arrasta para o de baixo, que aí ele fala que está somando do D2, 2 pontos, até o D7. Então ele está somando todos os valores que tem do D2 até o D7. E aí você aperta OK, ele soma. Aqui é a mesma coisa. Você aperta soma, e aí soma os valores. A função média, todas as funções vão ser a mesma coisa, né? Você vai botar o igual, agora a gente vai calcular a média. Tem que botar o acento, tá? É importante isso. E aí depois você aperta Tab, e aí cada função tem um critério, né? Aqui os critérios que ele está pedindo são os números, 1, 2, 3, 4. Então você vai calcular a média dos preços, por exemplo. E aí você dá os critérios aqui. Pronto. Eu não vou calcular a média de quantidade por caixa, total de caixa, que eu acho que não faz muito sentido, né? A gente vai achar alguma coisa vírgula, e aí para caixa isso não faz tanto sentido. E aí para o total, como é que a gente calcularia? Média também, né? Dá um Tab, e aí calcula a média dos valores até aqui.